A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, estamos nós aqui para mais um vídeo para o programa Falando de Bíblia. Eu já trouxe esse vídeo, às vezes quando as pessoas pedem para mim, aí eu vou lá e compartilho. Compartilho um vídeo antigo, bem antigo. Mas com essa lógica, com esse modo de gravar os vídeos, mostrando com Bíblia, é melhor. É melhor porque você vai acompanhar ao pé da letra, né? Às vezes quando eu mostro a Bíblia também aqui do lado, daquela forma também é boa, mas você grava tanto de uma forma que você cansa aí. E o pessoal dizendo, olha, esse programa falando de Bíblia é bom mesmo. E então, a gente volta aqui com o programa, São Miguel nem está aparecendo aqui. A gente vai trazer. Então, hoje o tema do programa falando de Bíblia é o falso arrebatamento protestante. É isso mesmo. O falso arrebatamento protestante. Vamos mostrar com Bíblia os erros protestantes. Quando eu digo que protestante não lê Bíblia, meus irmãos, é porque não lê. Andar com ela debaixo do sovaco para ser visto e aplaudido pelo mundo é outro. Se viver, ler, meditar e buscar a verdade, outro completamente diferente. Vejam só. Se o arrebatamento protestante fosse verdade, coisa que não é, graças a Deus que não é, é invenção de homens, é doutrinas de homens, filosofias humanas, aquilo de 25 de Mateus, 31 em diante, não existia, que é o julgamento universal. Então veja, a própria Bíblia Sagrada, quando um protestante lê um verso, já está refutando ele. Na própria Bíblia Sagrada, quando um protestante lê um versículo, aquele versículo bíblico já está refutando ele. E ele não sabe disso. Porque é cego e não entende as Escrituras. É a 2 de Pedro 3,16. Ou 2 de Pedro 1,20, 21. Né? Não, a Sagrada Escritura não pode ser de interpretação pessoal. Se fosse de interpretação pessoal, o capítulo 8 de Atos, o eunuco, não é o ministro da rainha Candace, não precisava do diácono Filipe para dar a interpretação da Sagrada Escritura. O diácono Filipe é um membro do magistério, é um diácono. Entende? Precisou do magistério para dar a interpretação. Se converteu e recebeu o sacramento, do qual sem o sacramento do batismo. Por que eles logo que era evangelizado tinha que ser batizado? Porque sem o batismo não entra no céu. Né? É uma das razões teológicas do batismo. Meus irmãos, nós vamos acompanhar tudo direito aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante. Não é? Porque se o protestantismo diz que eles vão ser arrebatados, algumas seitas, como a Assembleia de Zeus e outras correntes calvinistas, chegam a afirmar que eles não passarão pela grande tribulação. Que coisas doces, eita, que santos, olha, a inventaram, criaram essas mesmas seitas da dormição, mortalistas, né? Que essas seitas mortalistas, não é só essa do sétimo dia, não. Seita mortalista, são muitas seitas mortalistas. E esse povo da Assembleia de Zeus também é uma seita mortalista. Né? É uma seita mortalista porque eu cheguei a frequentar essa denominação por alguns meses e quem me dava formação para mim era um parente meu que é subpastor, era subpastor, porque diácono não tem, né? Diácono só tem na Igreja Católica. Era um subpastor dessa seita. E ele dava para nós, a gente ia nas quinta-feiras na casa dele, ele dava uma espécie de um curso bíblico para nós, não é? Completamente deturpado. Veja só. E eu me lembro ele dizendo que as pessoas estão dormindo, né? Dormindo. Isso não encaixava na minha cabeça, porque eu logo vi que isso era uma heresia. Não encaixava na minha cabeça, uma coisa herética, né? Veja só, porque Jesus não considerou a morte física, mas chamou ela de dormição, de dormir.
A morte para Jesus é a condenação ao inferno da alma. Já trouxe nesse canal mostrando. Eles utilizam, para mentir, 1 Tessalonicenses 4,13. Olha o que dizem. Mas o próprio texto já refuta eles. Aí eles dizem assim, que eles serão, veja a contradição, que eles serão levados, antes de nós irmos para o texto, eles serão levados antes da grande tribulação, e o que vai acontecer? Que quem vai, para eles, quem vai ficar é os católicos. Quando eu era protestante era dessa maneira que me ensinavam para mim. Vai ficar os católicos. E os católicos que vai ficar, nesse tempo que vai ficar, aí Jesus vai vir no final, e eles já estão lá no paraíso já. Aí já estão salvos já. Essas seitas aí. Né? Segundo a lógica falsa deles, deturpada. Vai ficar os católicos, vai ficar outros pecadores, né? Eles não ficam porque não são pecadores, já são santos, né? Tal e coisa e tal e coisa. E aí o que é que acontece? Acontece que aí eles dizem que vai acontecer com os católicos o que aconteceu, o que está lá em Mateus 25, 31. Espera aí. Em Mateus 27, 31, ali será colocado à parte os bons dos maus. Como que? Se eles forem levados, na lógica deles, levados antes da grande tribulação, quando Cristo vir, eles já não estarão mais aqui? Que lógica tem o capítulo 26, 25, 31 do julgamento universal? Que lógica tem para um protestante desse? Porque se já foi levado, já foi arrebatado, e se católico não será salvo, Cristo só virá para jogar os católicos no lago de fogo, segundo a lógica falsa deles. Para que o julgamento universal? Se no julgamento universal vai... Vinde, bendito meu Pai, tive com fome, me deste de comer, com sede de beber, doente na prisão, foste visitar, não me vestiste, peregrino, me abrigaste. Peraí. E ele se esquece do capítulo 7 de Mateus, que é eles que vão estar lá no dia do julgamento? Pregamos em teu nome, 7, 21 a 23. Pregamos em teu nome, expulsemos demônios em teu nome. Curemos em teu nome. Só em teu nome, Senhor. Nós declaramos Senhor, Senhor da nossa vida. Aí Jesus diz lá no 7 de Mateus 21, né? Todo aquele que diz Senhor, Senhor. Né? Pois é esse que diz, oh, tu és o meu único Senhor, meu Salvador. É mesmo esses aí que diz Senhor, Senhor. O sola Cristo, a sola Escritura, pregamos só em teu nome, o sola Cristo. Se nem Cristo ensinou o sola Cristo. Né? Quando nós vemos que a mãe, Maria Salomé, a mãe de Tiago Maior e de João, foi pedir para Jesus, para no reino dele, no reino do céu, colocar um à direita e o outro à esquerda. O que é que Jesus diz? Mulher, não compete a mim não isso. Salvar dessa maneira aí, salvar assim, peraí. Não compete só a mim não, mas aqueles que o Pai designou. O Pai designou o quê? Os santos. O Pai designou o quê? A Santíssima Virgem Maria. Como diz o salmista, a vossa direita se senta a rainha. A vossa direita se senta a rainha, atribuída a Cristo e a Virgem Maria no Salmo 44, ou outras traduções, Salmo 45. Peraí. Então você vê logo que a coisa não tem lógica. A coisa é sem pé e sem cabeça. E se prestarmos atenção com cuidado nos versículos, meditando esses versículos com cuidado, nós vamos ver que eles dizem que vão ser levados, arrebatados, e os mortos não. E nós já vemos logo a mentira protestante aqui. Vamos para a Bíblia aqui? Vamos deixar de blá 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 e vamos para lá? Diretor, coloque na tela 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Na tela. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais, como os outros homens que não têm esperança. Aí está. Quem são esses outros homens que não têm esperança? O protestantismo, que fica alegando que vai ser arrebatado. Nós não precederemos os mortos, quer dizer, nós não vamos na frente dos mortos. Quer dizer, o julgamento universal é para julgar os vivos e os mortos. Mas peraí, os católicos não já disseram que os mortos já estão julgados? As almas sim, já estão julgadas, mas vão ressuscitar no dia para ir para o lago de fogo, de corpo e alma.
Por isso chamamos isso de julgar os vivos e os mortos. O creio diz isso, virá julgar os vivos e os mortos. Entende? Aí protestante não entende, diz, espera aí, não existe dois julgamentos. Veja a cabeça do protestante, os miolos da lavagem cerebral. É tão terrível que ele não consegue entender o julgamento particular e universal. Também porque a maioria aceita mortalista, né? Como é que vai compreender uma coisa dessa? Como é que vai compreender se estamos falando de coisas espirituais? É como Jesus disse a Nicodemos, né? Eu falo de uma coisa tão simples, vós não entender, e se falasse das espirituais? Coisa simples dessa não entender, e a Bíblia mostra isso, como é que vai entender essa questão de que não existe esse falso arrebatamento e esse tal de 1000 anos com Cristo aqui? Não, um reinado de 1000 anos com Cristo aqui, como reinar ainda, Cristo vai vir morar aqui entre eles durante 1000 anos. Isso é conversa fiada. Isso é conto da carochinha, conto de fada, história de Saci Pererê. Olha só. Versículo 14, na tela, diretor. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Volta para mim, diretor. A Bíblia Sagrada está dizendo, falando dos mortos. Nós, os vivos, nós vamos chegar aí. Nós não temos como ir na frente. Então, por isso, não existe esse arrebatamento. Como que eles vão entrar, esses protestantes vão entrar no céu, vão ser arrebatados dentro da grande tribulação, não é? Que eles falam, grande tribulação, para nós tribulação é desde que Cristo subiu. Não tem essa. Nós vivemos a grande tribulação. É claro que o catecismo vai dizer que haverá uma tribulação derradeira, que a igreja passará, um sofrimento maior do que aquele primeiro, lá com os impérios romanos que sofreram, né? E isso é óbvio. Mas nós estamos falando de algo que o protestante está dizendo que vai voar igual super-homem, vai sair voando. A gravidade já não é mais segura. O protestante vai subindo. Peraí. O protestante vai subindo para onde? Porque se você, por mais que você suba aqui num foguete, numa nave, no que seja, você não vai chegar no céu glória. Você vai subir, né? Quando passar da atmosfera, a única coisa que tem é a escuridão da imensidão do universo. Só. Ah, não, é porque Cristo vai vir buscar nós, né? Ele vai vir buscar nós nas nuvens, aí nós vai com eles, aí Cristo sabe o caminho, né? Sabe a porta. Heresia. E a prova é dos mortos. Eles vão ser arrebatados, os mortos não. É heresia, porque aqui está dizendo que nós não precederemos os mortos, nós não vamos na frente dos mortos. A Bíblia declara demais. Veja como a Bíblia... É só prestar atenção nos versículos que você vai ver que é uma própria refutação no texto que eles afirmam em ser verdadeiro, ser verídico. É falso. Olha aqui. Põe na tela, diretor. Versículo 15. Versículo 15. Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor. Nós ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Tá aí. Na volta de Cristo. Na volta de Jesus. Não tem nada, não tem bicho de 7 cabeças aqui. Não tem nada aqui demais. Usar isso aqui para dizer que nós vamos ser arrebatados. Que nós vamos ser arrebatados, né? Os mortos ficam para trás. Depois Cristo virá ressuscitar os mortos para o julgamento universal de Mateus 25, 31. Veja o tamanho da heresia. Paulo está dizendo, nós não precederemos os mortos. Meus amigos, meus irmãos, quando nós estudamos o contexto histórico, nós vamos entender que São Paulo e os outros acreditavam numa volta iminente de Cristo. Cristo não voltou, faz 2000 e cacetada de anos que Jesus não voltou. Eles acreditavam numa volta iminente de Cristo. Lembra-se da Eucaristia? Que Jesus disse, fazer isto até que eu volte. E São Paulo confirma isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 em diante. Versículo 26 especificamente. Fazer isto até que eu venha. Se Jesus já tivesse vindo, como outras seitas afirmam que Jesus já veio, já tinha cessado a missa. Fazer isto até que eu venha. A missa vai ser celebrada até a volta de Jesus. Se Jesus já tivesse voltado, como ele falou, Jesus já tivesse voltado, então já não tinha mais a missa. Veja a heresia. Cristo não veio e não haverá arrebatamento antes do julgamento universal. O arrebatamento é depois do julgamento universal do 25 de Mateus 31.
Tá claro a Bíblia para nós isso aqui. Aí é o arrebatamento, você subir com Jesus para a glória, para a eternidade sem fim, para Jerusalém celestial, onde a igreja dos santos já goza de perfeita condição. Quanto no texto, veja, esse versículo 15 aqui, São Paulo fala o seguinte, conforme a palavra do Senhor. Jesus não cita em nenhum canto do Evangelho sobre isso. Então, conforme a palavra do Senhor, é algo da tradição que Paulo está falando aqui. Veja, ó, outra vez, versículo 15, põe na tela, diretor. Eis que vos declaramos conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Não tem isso escrito em nenhum canto do Evangelho, dos Evangelhos. Então, conforme a palavra do Senhor, isso era por tradição. Essa palavra do Senhor aqui é por tradição, não estava escrito. Não tem escrito em canto nenhum isso aqui. Em nenhum canto dos 4 evangelhos está escrito isso aqui. Que São Paulo acabou de citar aqui a igreja de Tessalônica, a igreja católica de Tessalônica. Não existe. Certo? Põe na tela, diretor, verso 16. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os vivos. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados. Veja, a ressurreição dos mortos só vai acontecer no julgamento universal. No julgamento universal de Mateus 25, 31, é quando for consumada todas as coisas. Jesus disse, eis que estarei convosco até o fim do mundo. Quer dizer, no fim do mundo ele virá. Como diz aqui na segunda carta a Tessalonicenses, no capítulo 2, diz aqui quando na destruição do anticristo, diz aqui, ó. Deixa eu ver o versículo. O versículo 8. Precisa colocar na tela não, diretor. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor de sua vinda. O anticristo será derrotado na vinda de Cristo. Vocês estão entendendo? Então isso aqui não se refere ao antes do julgamento universal de Mateus 25, 31, como eles afirmam, que é antes da grande tribulação, não. Se nós pegarmos o livro do Apocalipse, no contexto original, né? Porque existe muita adulteração, muita Bíblia adulterada. Vamos ver aqui. Aí fica difícil você pegar um texto como esse. Vamos ver aqui os que estão de vestes brancas. Capítulo 7 de Mateus, versículo 14. Põe na tela, diretor. Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. E ele me disse, esses são os sobreviventes da grande tribulação. Volta para mim, diretor. Esses são os sobreviventes da grande tribulação. O contexto original diz, esses são os que vieram do meio da grande tribulação. E eu tenho tradução aqui que diz isso também. Esses foram os que escaparam, são os sobreviventes que vieram do meio da grande tribulação. A Bíblia da Ave Maria diz assim, esses são os sobreviventes da grande tribulação. Ou seja, o que é sobrevivente da tribulação? Que foram arrebatados antes da grande tribulação? Não. Que sobreviveram à grande tribulação, não perderam a fé, não desanimaram, como o Senhor disse, o que perseverar até o fim será salvo. Quando Jesus disse lá em Mateus 24, 23 em diante, os que perseverar até o fim será salvo. 23 em diante? Não, peraí. É isso mesmo.
É. Eu não sei onde é que está o versículo. Mas nesse texto aqui diz: os que perseverar até o fim será salvo, entendeu? Não estou encontrando o versículo. Você vê testemunho, então verá o fim. 13. 24, 13 de Mateus. Perseverar até o fim será salvo. Então, nós estamos vendo aqui como a Bíblia é clara. Como a Sagrada Escritura é clara. Os sobreviventes da grande tribulação. O que significa isso? Que passaram pela grande tribulação, mas não cederam às chantagens do anticristo. Morreram por Cristo até o fim. Porque esses que estão aqui no céu é as almas. É as almas que estão no céu. Não são a carne e o sangue, não. Aqui é as almas. Quem são esses que estão de vestes brancas? Se você pegar aí no versículo 9, né, do versículo 9 ao versículo 15, eles estão no templo de Deus no céu, servindo dia e noite. Até o versículo 16 você vai compreender. Entende? Como que vai ser arrebatado antes da grande tribulação? Porque tem Bíblia protestante que diz isso. Porque eu já li. Quem são esses que estão de vestes brancas? Esses são os que escaparam. Olha, tem uma tradução protestante que diz que escaparam da grande tribulação. Outros que diz que vieram antes da grande tribulação. Então isso é adulteração. Porque nós entendemos pela Ave Maria aqui, nós estamos entendendo o quê? Esses são os sobreviventes da grande tribulação. Sobreviver, ou seja, não negar sua fé. Aguentar passar a grande tribulação, mesmo que forem martirizados. Como diz lá no capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Ainda há companheiros de vocês para vir para cá. Vocês estão compreendendo? Como é fácil assim? Está vendo que os mortos, os vivos não irão? Era porque o apóstolo São Paulo e os cristãos da época acreditavam, repito, acreditavam numa volta iminente de Cristo. Cristo não voltou. Jesus não voltou. Faz 2000 anos. Paulo não subiu para o céu. Foi decapitado. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Outros crucificados em cruz em forma de X. Outros arrastados pelas ruas de Alexandria. Oh, meus irmãos. Outros apedrejados. E não subiram. Cristo não veio. Entende? Então, meus irmãos, eu trouxe aqui esse pequeno vídeo mostrando para vocês, no programa de hoje, falando de Bíblia, abordando no que eles usam. Mostrando simples assim, no que eles usam para falar desse falso arrebatamento antes da grande tribulação, que é falso. É heresia. O protestantismo é heresia. É heresia atrás de heresia. Por que quando eu era protestante, porque quando eu era protestante eu andei de seita em seita, procurando uma seita que lesse realmente a Bíblia, que pregasse realmente o que existe na Bíblia. E eu não encontrei. Eu não encontrei nenhuma seita que pregasse o sacramento da confissão na Bíblia. Eu não encontrei nenhuma seita que pregasse a carne e o sangue de Cristo como está na Bíblia. Encontrei só símbolo e representação. Não encontrei sacramento da confissão. Entende? Não encontrei. Não encontrei lá ensinando que a igreja é mãe, conforme está na Bíblia. A segunda carta de João, versículo 1. Segunda carta de João só tem um capítulo, né? Versículo 1 diz: o ancião e a senhora eleita, e a seus filhos que amam na verdade. Então quer dizer, o ancião, quem é o ancião ali? Esse ancião é o líder, veja. O ancião, o líder da igreja. O ancião, só para fechar aqui com chave de ouro. Vou fechar com chave de ouro. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos que amam na verdade.
O ancião está fazendo referência ao líder da igreja. Na época de João, Pedro. O ancião. O ancião, em hebraico, o ancião era uma referência ao líder da igreja. Que depois, quando foi traduzido para o grego, foi substituído por presbítero. Mas na realidade, presbítero seria uma adulteração para o termo ancião. E aí nós vemos que os protestantes usaram maldosamente para modificar, adulterar o termo ancião. Pedro diz, eu que sou ancião. Você pega a tradução protestante, eu que sou presbítero. Pedro não era padre. Presbítero é usado para padre. Não é? Muitas das vezes, na tradução grega, isso ficou deturpado porque vai designar, vai ser, no grego, presbítero vai ser os bispos, os anciãos. Mas é referente ao bispo. Veja, o ancião, quem é o ancião? O papa. O ancião, a senhora eleita. Veja, o ancião, o líder da igreja, e a senhora eleita. Quem é a senhora eleita? A igreja. E seus filhos, quem são os filhos da igreja? Eu e você. Então, depois eu vou trazer um vídeo aqui no programa Falando de Bíblia, mostrando, tá? Porque como a igreja é nossa mãe e o líder da igreja, na Bíblia Sagrada, mostrando a Bíblia. Só tô dando uma pitadinha aqui do que vai ser. Então tá aí, meus irmãos, mostrando para vocês o fajuto e falso arrebatamento protestante que não existirá. Deus abençoe a todos, não esqueça o like. Este é o seu programa Falando de Bíblia.